Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao Deus em Foco. E o Deus em Foco de hoje vai ser uma homenagem a todas as mamães, né? Porque hoje se comemora o Dia das Mães. Sendo que o Dia das Mães são todos os dias, né? Devemos ser gratos por nossas mães todos os dias. Para representar todas as mamães de hoje, eu convidei a minha mãe. Mãe, muito bem-vinda, tá? É um prazer ter a senhora comigo e poder oferecer esse momento aqui para a senhora que vai ficar gravado pro resto das vidas em todos os corações. Também está comigo minha irmã, Lubiane. Bom dia a todos. Lubiane, seja muito bem-vinda. E vamos dar início ao nosso Deus em Foco. E para você que gostar desse vídeo, curta, compartilha e manda para sua mãe também, porque a mensagem de hoje é especial. Hoje nós vamos falar de mulheres mães que são representadas na Bíblia. Vamos conversar falando sobre Maria, que foi uma jovem escolhida por Deus para poder gerar o Salvador. Ela foi um exemplo de fé, perseverança. Ela creu e assim pôde gerar aquele que veio ao mundo para poder salvar e levar consigo todos os nossos pecados. Não há impossível e o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então somente creia. Vamos falar agora de Joquebede, uma mãe que arriscou tudo, porque Faraó havia decretado a morte para seu filho. E ela arriscou e o seu filho não morreu. E eu deixo aqui essa mensagem. Quantas mães oram, intercedem por seus filhos, quantas mortes já foram decretadas para os seus filhos. Continue orando. Deus tem salvação para sua casa. Deus tem salvação para sua família. Vamos falar também de Rebeca, mãe de Isaac e Jacó, onde teve uma gravidez difícil, mas não foi impossível para ela. Ela gerou 2 povos. Creia, o milagre de Deus está vindo na sua vida. Ela não é citada como mãe na Bíblia, mas ela representa uma figura feminina, a mulher do fluxo de sangue. Ela era acometida de uma doença há 12 anos e ela teve fé. Fé. E eu gostaria de falar para você hoje como está a sua fé, mulher. Como você tem se colocado diante de Deus, como você tem permanecido diante de tantas provações. Existem mães que choram por os seus filhos agora. E eu gostaria de deixar a mensagem para você. Continue orando. Tenha fé como essa mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos ela não podia viver este momento aqui com a sua família. Era uma mulher rejeitada pela sociedade, mas ela foi ousada, porque quando ela ouviu falar que o mestre estava passando, ela foi lá e tocou nas suas vestes. E a fé dela era tão grande, era tamanha, que ao tocar nas vestes, o mestre reconheceu e falou: de mim saiu virtude. E o Senhor manda te dizer nessa manhã, no Dia das Mães, para você, continue orando. Peça ao Senhor um espírito de ousadia, que a sua fé chegará. Toque na orla do mestre, porque ele está passando dentro da sua casa hoje nessa hora. Tenha fé, creia. E para encerrar esse momento tão maravilhoso, eu queria agradecer e queria deixar aqui uma palavra para minha mãe. Falar para a mãe da gente é difícil, né? E eu gostaria de terminar esse episódio de hoje, Deus em Foco, agradecendo a Deus primeiramente pela oportunidade que Ele me deu de estar aqui com minha mãe e com minha irmã. É um momento que o Senhor, de fato, preparou essa manhã. Não tinha nada combinado, não tinha nada programado. A programação era outra, mas eu acredito que hoje eu só vivo aquilo que o Senhor permite. Então hoje o Senhor preparou essa mesa de café da manhã para minha mãe. Então eu gostaria de homenagear a minha mãe. E primeiro eu gostaria de passar a palavra para minha irmã, que é a filha mais velha. Eu gostaria que ela começasse expondo para minha mãe aquilo que ela deseja falar do coração dela. Minha irmã, fica à vontade. Para mim é um privilégio de estar aqui com minha mãe e com minha irmã, que somos mães, num dia tão especial, que é o Dia das Mães, né? Muitos não têm esse privilégio. Deus nos concedeu mais um ano de vida, mais um Dia das Mães com a nossa mãezinha. E eu gostaria de dizer, em poucas palavras,
mas não medindo o tamanho do meu amor por ela, minha gratidão, dizendo para ela que a minha mãe é uma mulher de fé, guerreira de oração. Ela é um grande exemplo de amor incondicional. Ela me ensinou a amar a Deus em todas as circunstâncias. E o exemplo do amor dela, de não desistir de um filho, de não deixar de orar por um filho, eu fico emocionada. E que ela continue assim, sendo abençoada, renovando e continuando nos ensinando, né, o verdadeiro amor de Cristo, que é vindo através de Deus por ela. E se nós estamos aqui, eu e minha irmã, hoje, nesse momento de comunhão, de gratidão, é graças a Deus e a minha mãe. Me dizer que eu te amo muito, que você é muito especial na minha vida. Que linda que esse sorriso, gente. E eu gostaria de dizer para a senhora que eu sou muito grata a Deus. Grata a Deus pela sua força. Grata a Deus pela sua coragem. Quantos lugares a senhora foi para poder buscar eu e minha irmã? Sim. Quantas dores a senhora sentiu no seu quarto escondido? E quantas vezes, é incrível, quantas vezes eu estava por tantos caminhos e ela sabia, né? Minha irmã tá aí. Ela sabia. Às vezes, em momentos ruins, a gente às vezes tende como filhos, né? A querer esconder dos nossos pais. Né? Mas o Senhor mostrava, isso é exemplo de mãe, isso é exemplo de força. Cortando você, me desculpe, quantas e quantas vezes eu estava em situações de risco e vindo à rua eu dava-me de encontro a ela. Ela ia ao meu encontro e ela me encontrava. E ali eu via o livramento de Deus na minha vida. Gratidão, mãe. Gratidão porque a senhora não desistiu da gente. Quantas vezes a gente já tinha desistido da gente mesmo? Quantas vezes eu, em algumas situações, eu não acreditava em mim mais, mas a senhora acreditava na gente. A senhora sempre acreditou, né? Agradecer a Deus pela sua força, porque essa força vem do Senhor, não é sua. Né? Só Deus é que sabe as coisas que a senhora passou. Agradecer pelo ser humano que a senhora é um privilégio ter a senhora aqui representando. Esse momento o Senhor preparou para você, porque de fato a senhora representa muitas mães, mães que oram. A senhora tem aqui exemplo de 2 filhas que se perderam, que foram viver a vida, mas devido à sua oração, é possível. O Senhor traz os seus filhos na hora certa. Né? O Senhor trouxe as suas filhas. Olá, pessoal. Bom dia. Muitas vezes as minhas filhas saíam para a rua e não tinha celular, ainda não era época de celular ainda. A única coisa que eu tinha era falar com Deus, para Deus colocar elas na minha direção, que eu encontrasse com elas e eu ia de encontro a elas e muitas vezes Deus colocou elas na minha frente para me encontrar elas e trazer para casa. E hoje estão aqui, né? Pela misericórdia de Deus, estão aqui com saúde, são mães, né? Eu agradeço muito a Deus pela vida delas e por estar aqui neste momento com as duas, agradecendo a Deus. E para você que é mãe, eu vou deixar uma mensagem. Nunca desista dos seus filhos. Só ore, entrega na mão de Deus, peça para Deus guardar, peça para Deus, como se fala, proteger com as suas mãos poderosas. E Deus protege e Deus guarda. Quantas vezes as minhas 2 filhas estavam em situações difíceis, né? Com seus companheiros lá, e eu sentia que elas não estavam bem. Deus tocava no meu coração e eu orava, né? Para Deus guardar. E no outro dia eu ia conversar com elas, né? Nesse assunto, e elas falavam que realmente estavam em perigo. Mas não desista das suas filhas, não desista de Deus, confie inteiramente, porque Deus é o melhor que nós podemos confiar. Para mim, o maior exemplo de um amor de Deus eu vejo na minha mãe,
que é uma mãe que não desiste dos seus filhos, que intercede, que abraça, que me acolhe, dizendo um exemplo a mim mesmo. Sempre me acolheu com todos os meus erros, meus defeitos, e sempre me amou, me ensinando o verdadeiro caminho. E é isso que me aproxima de Deus. Que você, como mãe, independente da situação que esteja vivendo, independente da situação que seu filho esteja, continue com a sua fé firme em Cristo, porque se Deus tem feito na minha vida, na vida da minha irmã, nós somos um exemplo vivo do amor de Deus nas nossas vidas e do amor e da oração de uma mãe. Esse é o resultado da oração. Não desista de orar para o seu filho. E eu gostaria de terminar esse episódio agradecendo a Deus mais uma vez por esse privilégio de estar aqui com a minha família, com a minha mãe. E gostaria de deixar 2 mensagens. Para você, mãe, que tem seus filhos hoje nas drogas. Para você, mãe, que tem seus filhos hoje que não acreditam, não querem ouvir falar do amor do Senhor. Todas as vezes que você chega perto deles, eles, geralmente um jovem fala: mãe, não fala comigo, não. Não quero ouvir. Quantas vezes minha mãe vinha falar comigo, falar: minha filha, você está sofrendo, você está passando essa situação. Eu não queria escutar, porque eu sabia que era verdade. Então, o que eu tenho para falar para você hoje, continue orando. Ore, porque no tempo certo, o Senhor trará. Eu acredito nisso, que existe um tempo determinado para todas as coisas. Muitas das vezes é necessário ir, né? Mas com a sua oração, com a sua determinação, Deus vai salvar o seu filho. Ore para que a vontade do Senhor seja feita na vida dele. E para você, filho, eu queria deixar uma mensagem, um dos primeiros mandamentos. Honre teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra e para que você vá bem, né? Então é isso. Não deixe de honrar o seu pai e sua mãe. E se você não honrou, se você não acordou hoje, não deu um abraço na sua mãe, dê um abraço nela. Seja grato a Deus pela vida da sua mãe. Às vezes chatinha, né? Mas a gente ama, é um amor incondicionalmente, porque às vezes, mesmo você achando que a sua mãe é chata, ela está cuidando de você nesse momento, né? Então, que o Senhor venha abençoar cada lar, que esse vídeo possa chegar em lares, abraçar famílias, que é uma coisa que eu peço muito ao Senhor, que não seja eu falando, geralmente é Ele que escolhe os convidados, é Ele que prepara a mesa, né? E que esse vídeo possa alcançar muitas mulheres, muitas mães, e que a fé, né, que o Senhor possa entrar dentro do seu lar, renovando a sua fé, para que você venha acreditar, né, que um dia você vai dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Você verá, mulher, seus filhos retornando para a casa do Senhor. Você verá o seu filho levando a palavra do Senhor. Hoje, nessa manhã, queremos profetizar na vida de pessoas aqui. Vai voltar. Creia, eles vão voltar. E puxando esse gancho dessa passagem no qual você está dizendo, eu me recordei nesse momento do filho pródigo. Ele pediu as suas coisas e se voltou, né, para o mundo, virou as costas para o seu lar. Então, é um exemplo de ingratidão, né, por tudo que ele teve. Ele quis assim mesmo experimentar outras coisas no mundo. E que eu estou dando um exemplo de como filho, se você tem uma mãe e nesse momento você não fala com ela, você tem uma mágoa, uma tristeza. Todas as mães erram, não existe uma mãe perfeita, né? Então, não há como não haver um erro, perfeito é só Deus. Então, ainda que ela te magoou, de alguma forma te feriu, que você venha perdoar a sua mãe, que você volte a ela, faça como filho pródigo, volte, que você será bem recebido, continuará estando debaixo da proteção de Deus, como a minha irmã disse. O primeiro mandamento é: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e viva muitos anos sobre a terra. Esse é um exemplo de um filho pródigo que retornou à casa. Que você faça isso também, que você ame a sua mãe enquanto ela está viva, porque prestar homenagens depois que ela já se foi é em vão. Que você cuide, respeite, honre a sua mãe enquanto você pode. E eu, hoje, não tenho mais a minha mãe.
Mas eu quero deixar um louvor aqui para vocês que são mães. A ti, querida mamãe, te ofereço esta linda canção, para que possa nela sempre confiar e te agradares com todo louvor. Parabéns, mamãe, parabéns. Felicidade te desejo também. Espero que sejas bem feliz ao lado do nosso amado Jesus. Uau! Amém. Deus abençoe sua vida, mãe. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia Obrigada. das Mães. Vamos beijar ela. Parabéns a todas as mamães.